importa em que época foram criados. Alguns personagens sobrevivem ao tempo e se tornam inesquecíveis por suas peculiaridades. Charlie Chaplin, Sinhozinho Malta e Capitu. Sinhozinho Malta, né? Aquele da novela do Lima Duarte, né? É porque é inesquecível, porque o papel dele que ele fazia é legal, né? Que eu achava que ele tinha tudo a ver com ele, né? O que ele fez. Sabugosa. Ai, não sei, não me chamava muita atenção. De filme é Bruce Lee. Eu gostava do filme dele. Porque eu gostava do jeito dele, das artes marciais dele, eu gostava disso. De cinema, Elvis Presley. Quem? Eu acho que ele revolucionou a dança, a música, né? Pequeno Príncipe. Por quê? Porque eu já li o Pequeno Príncipe, eu acho uma história emocionante, acho bacana, né? Comovente. Legal. Mario Bros. Porque foi um jogo que marcou minha infância, assim, alguma coisa que eu lembro que me faz bem, assim. Do universo do Jorge Amado, eu acho que nós temos algumas personagens bastante felizes, e eu diria sem dúvida a Gabriela, do romance Gabriela Cravo e Canela, a Dona Flor, da obra Dona Flor e seus dois maridos, que o próprio Vadinho representa o homem mulherengo, safado, que vive às voltas com tantos outros romances e ela sempre acaba aceitando de volta. Também do universo de Jorge Amado, eu acho que a Tieta, a novela foi até de certo ponto feliz com a obra e trouxe essa personagem da literatura passou a ser tão conhecida para nós, telespectadores, através de uma novela. Mas ela, dentro da literatura do Jorge Amado, eu acho que ela representa uma mulher nordestina bastante importante. Do Monteiro Lobato, eu não posso deixar de citar a Emília, que é da literatura infanto-juvenil, mas eu acho que a Emília, a Narizinho, o próprio Pedrinho, eles representam para quem viveu a fase de ler infanto-juvenil, de ler a literatura infanto-juvenil, jamais deixou passar em branco sem ter lido, pelo menos, as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu gostava muito dos personagens do Monteiro Lobato, mas não quando eu lia no livro, mas a adaptação que a TV Globo fez do Sítio do Pica-Pau no início dos anos 80. Mas os primeiros episódios assim, mais antigos, que não tinha tanta coisa tecnológica, que era mais aquele sítio assim, natural, tinha Cuca e aqueles monstros do sítio, assim, eu achava bem divertido, assim, marcou bastante a minha infância mesmo. Agora, por exemplo, no caso da Bombril, que teve o Carlinhos Moreno foi feita toda uma pesquisa, porque foi bem numa época emblemática, que a Bombril, ela estava querendo colocar um homem nas campanhas dela, né? Só que não... Eu acho que o personagem se tornar inesquecível tem que ter carisma, tem que ter alguma coisa especial, né? E essa coisa especial geralmente não é nenhuma característica física dele e tal, mas é mais alguma coisa da personalidade do personagem. Sophisticated martini. Shaken, not stirred. Vodka? Of course. Dangerous. What a helpful chap. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. It's Bond. Porque eu acho que justamente alguns autores são extremamente felizes quando criam um universo intimista para os seus personagens. Porque a tentativa deles, e eu acredito consciência deles, é justamente criar personagens que possam estar mostrando através de uma história fictícia com muita clareza o personagem real que está fora daquele livro, que vive no dia a dia, que está ali presente, que vai ao supermercado e que cuida da casa, que faz compras, que trabalha, que tem filhos, que tem problemas. Então eu acho que a identificação surge exatamente por você poder perceber que aquele personagem fictício, ele tem as características reais de cada um de nós. Porque os personagens são feitos para serem identificados, porque quando você faz alguma coisa, você quer colocar uma ideia, ou colocar e o personagem é o canal para que essa ideia chegue até você, né? Então, acho que eles são feitos realmente para isso, para que as pessoas se identifiquem, para ficarem marcados, né? Quando a gente trabalha com criação publicitária, a gente trabalha com o cotidiano das pessoas. A gente tem que fazer com que as pessoas se identifiquem. Claro que tem que ter sempre... Eu acho que as pessoas se identificam porque sempre
os personagens, por mais que sejam de ficção, eles têm aquele componente humano, né? Então esse componente humano dos personagens é que às vezes se assemelham com alguma característica que a pessoa tenha. Wait a minute. Who didn't throw in? Mr. Pink. Mr. Pink. Why not? You don't tip. You don't tip? What do you mean you don't tip? You don't believe in it. Shut up. What do you mean you don't believe in it? Come on, you. Cough up a bucket, cheap bastard. I paid for your goddamn breakfast. All right, since you pay for the breakfast, I'll put in, but normally I would never do this. De repente... Eu acho que eles sempre estão ligados com algum poder acima dos outros. Tipo 007, o cara tem o poder de nunca morrer, né? Ele praticamente nem leva tiro, ele mata meio mundo, foge, pula de paraquedas, cai de 10 metros de altura. Ele sempre tem algo acima do... Eles são sobre-humanos, né? Poderes sobre-humanos que não deixam eles sempre passam incólumes a tudo. The James Bond 007 Collection. Name's Bond. James Bond. Acho que por isso que eles são inesquecíveis, pelo menos principalmente no cinema, né? Eles são sempre, vamos dizer, tem sempre o poder de escapar de tudo quanto é coisa ruim, e no final é aquele final, bom final do filme americano, que é o final feliz, né? Algumas obras... Pode ter o maior orçamento, a melhor equipe, nunca uma adaptação vai ser igual aos quadrinhos ou vai chegar aos pés no que for a ideia. Na maioria eu fico um pouco decepcionado, né? Mas depois eu comecei a aceitar isso como uma outra forma de arte, né? Não adianta eu querer que o livro, ou o filme seja como o livro, né? Ou então o jogo passe para o cinema da mesma forma. Entrevista com o Vampiro. Eu não li o livro, mas dizem que o livro é pior que o filme. Geralmente é o contrário, porque o Entrevista com o Vampiro é o primeiro livro da Anne Rice e é considerado o filme muito melhor que o livro, por muita gente, inclusive. Geralmente é o contrário, acontece que o livro é melhor do que o filme, né? Porque o filme, claro, não consegue condensar 300 páginas em 1h30 de filme. No caso de um filme, um personagem, para se tornar inesquecível, ele tem que ser acompanhado de uma boa história, né? E se identificar, se aproximar do público ou passar alguma mensagem boa, alguma mensagem que geralmente a gente guarda bastante também os vilões, né? Que nem sempre passam histórias boas, mas são personagens que acabam te tocando naquele momento. Destroy the Sith. We must. Ele precisa ter um bom roteiro. Antes de mais nada, ele precisa ter um bom roteiro. A pessoa... Precisa ter, pelo menos, como eu já disse, uma base literária. Tendo uma base literária boa, ele vai ser um personagem inesquecível. Pode ser, nem que ele seja descoberto daqui a 100 anos. O meu personagem ainda está em construção, ainda está no meu pré-roteiro. Mas eu não sei, eu acho que cada pessoa daria um filme, entendeu? Cada pessoa é um filme, cada pessoa é um personagem. E cada dia da sua vida pode ser transformado em um livro, ou as pessoas são tão interessantes e acontecem tantas coisas. Pode ser até uma coisa banal que você não dê valor, assim, mas daquilo pode nascer uma poesia, que você é um personagem. Tudo, a raça humana, acho que é um prato cheio para personagens inesquecíveis. A capacidade que alguns atores têm de incorporar o personagem torna sua interpretação ainda mais real. Alguns são conhecidos até hoje pelos personagens que interpretaram. Hoje, muitos autores apostam na criação de personagens virtuais. Com o avanço da tecnologia e da computação gráfica, as animações se tornam cada vez mais reais. E o Antenado de hoje fica por aqui. Se você quiser entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail para antenado.tv@univale.br. E até a semana que vem.